Olá, seja bem-vindo ao Minuto Jurídico. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e todas as quartas-feiras tem acesso a vídeos com rápidas e relevantes dicas jurídicas. No encontro de hoje, iremos tratar da distinção entre dolo e culpa. Hoje vamos tratar de dolo e culpa, um tema de grande relevância e super conhecido na área do direito penal e também na área do direito civil. O primeiro passo para tornar fácil a compreensão entre a diferença de dolo e culpa é compreender que ambas são atitudes voluntárias do agente, que acaba ocasionando um ato ilícito, sendo a grande diferença a atitude que pode ser de forma intencional ou descuidada. Para o direito penal, a importância de se definir se houve dolo ou culpa se dá para determinar uma atenuante ou agravante da pena, enquanto para o direito civil se dá para caracterizar a responsabilidade do agente, que deve indenizar no caso de dano. O dolo e a culpa também são fatores determinantes para caracterizar a responsabilidade subjetiva do agente. Vamos ao dolo. Inicialmente, tratemos do dolo, onde podemos definir tecnicamente como uma conduta voluntária e intencional do agente que, praticando ou deixando de praticar uma ação, tem o objetivo de causar dano ou simplesmente cometer o ato ilícito. Ou seja, nesta hipótese, o agente simplesmente comete o ato ilícito por vontade própria. Exemplo clássico seria alguém que objetiva a morte de outrem e simplesmente comete o crime. Ponto de interesse se dá pela caracterização tanto da prática do ato como a ausência de ação, que pode caracterizar o dolo em um agente que deixou de prestar socorro quando deveria. E a culpa? Já a culpa é caracterizada quando a pessoa comete o mesmo ato ilícito, após ter uma conduta voluntária, porém descuidada, que veio a causar dano a terceiro ou simplesmente a ensejar o ato ilegal. Nessa hipótese, o ato ilícito se dá pela atitude do agente ter sido praticada por negligência, imprudência ou imperícia, onde para o entendimento da consumação da culpa é necessário compreender a diferença destas três ocorrências. Negligência. Inicialmente tratemos da negligência, que é utilizada para definir a falta de cuidado ou de aplicação numa determinada situação. Pode ser definida como sinônimo de descuido, incúria, desleixo, desmazelo ou preguiça. A título de exemplo, podemos citar alguém que tem conhecimento do dever da troca da pastilha dos freios de um veículo, entretanto, esquece de realizar o serviço. Razão pela qual o veículo não funciona normalmente e esta pessoa acaba atropelando outra. Temos aqui caracterizada a responsabilidade que inicialmente se deu de forma subjetiva, por presença da culpa na atitude em razão da negligência com a troca das pastilhas do freio do veículo. Imprudência. Já a imprudência pode ser definida quando a pessoa tem conhecimento do risco e mesmo assim acredita que é possível a realização sem prejuízo para ninguém. A última hipótese de caracterização da culpa se dará pela imperícia, onde podemos definir como a ausência de experiência e da prática que são necessárias para o desenvolvimento de determinada atividade. Nesta situação, falamos de pessoas técnicas, profissionais, e a título de exemplo, podemos citar como imperícia um advogado, que não sabe e deixa
de apresentar certo recurso necessário para o bom atendimento dos interesses de seu cliente. Ou então um médico que não sabe qual instrumento utilizar em uma cirurgia, ou mesmo um borracheiro que não apertou corretamente os parafusos da roda de um veículo que veio a se soltar e causar prejuízos. Esta é a nossa dica de hoje. Até o próximo Minuto Jurídico.